Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo de Mateus, capítulo 22, versos 15 ao verso 22, a palavra de Deus nos diz assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Nós já temos o conhecimento de folhear, de observar, de ler os evangelhos, de que sempre há um debate nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entre Jesus e os líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus, que era o maior dos grupos. Ali, alguns grupos em Israel que eram grupos religiosos: os fariseus, considerados os santos, separados; os escribas, que era um grupo que se misturava entre fariseus e saduceus, mas eram aqueles que, pela profissão, escreviam cartas, textos naquela época; os saduceus, que são conhecidos por uma característica, aqueles que não acreditavam na ressurreição; os herodianos, que era este grupo aqui citado, que era um grupo pequeno, mas um grupo conhecido por uma característica peculiar. Os herodianos, eles não queriam inimizades, eles queriam amizades de todas as pessoas, e eles acreditavam que tudo poderia ser feito ou conciliar os relacionamentos sem contrariedades. Eles queriam ser amigos de todos. E aos zelotas, que era o grupo mais violento, que acreditavam exatamente o oposto dos herodianos. Os zelotas acreditavam que venceriam pela luta armada, e era o grupo da insurreição, que muitas vezes matavam romanos. Tanto é que na crucificação de Jesus, dois homens estão ali diante de Pilatos. Um é Jesus e o outro é Barrabás, que era um dos líderes dos zelotas. Pois bem, mas o texto mostra que aqui dois grupos se unem. Um grupo com muitas intenções de pegar Jesus, de pô-lo à prova, e o outro grupo que foi junto. O grupo que queria pegar Jesus e pô-lo à prova era o grupo dos fariseus, o maior dos grupos, e aquele que sempre nós encontramos nos evangelhos embates, discussões, tentando provar Jesus, tentando derrubar Jesus em alguma palavra. O outro grupo era o grupo dos herodianos, que os fariseus aproveitaram para, juntamente com eles, ir até Jesus. Jesus conhecia todos esses grupos. Quem estava ali no cenário de Israel conhecia todos esses grupos, porque eram grupos os mais conhecidos dentre o povo. O fato é que a Bíblia nos diz, o texto nos diz que os fariseus enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos para tentar surpreender, para tentar pegar Jesus
em alguma contradição, que será próprio dos fariseus. E o texto diz que eles chegam com uma palavra muito bonita. O verso 16, na sua segunda parte, diz que eles se dirigiram assim: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Então, olhando para o texto, nós encontramos um grupo a favor de Jesus. Um grupo que está afirmando que Jesus era um homem imparcial, um homem que procurava o melhor, que procurava fazer todas as coisas pautadas pela palavra de Deus. E eles estavam certos. Jesus realmente era esse homem. Jesus realmente fazia dessa forma. Só que a intenção deles aqui era pôr Jesus à prova. Era pegar Jesus em alguma palavra para então poder denunciá-lo. Nós já temos visto, desde o capítulo 20 para cá, que eles estão procurando maneiras, de todas as formas, de pegar Jesus, de encurralar Jesus, de acusá-lo, alguma maneira de acusá-lo, para então prendê-lo e realizar o desejo deles, sendo eles inimigos de Jesus. O texto nos diz, do verso 17, que eles lançam então o ardil, né? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós podemos extrair uma grande lição desse texto, dessa pequena perícope do Evangelho de Mateus. Jesus era justo. Jesus, em sua caminhada pela terra, se mostrou justo para com todas as pessoas. E a justiça não quer dizer que você, que eu, que o próprio Jesus acatava maldade, perversidade, acatava que o coração humano, sendo ele duro e sendo ele opressor, Jesus aliviaria. Então, os impostos dos romanos eram muito duros. Quando as pessoas não tinham como pagar impostos, muitas delas eram capturadas como escravos para pagar aquilo que deviam. E os fariseus sabiam disso, que o imposto era muito pesado sobre as pessoas, mas era o que a lei cobrava naqueles dias. E é claro que eles queriam que Jesus dissesse que eles não eram obrigados a pagar o imposto, porque o imposto era muito pesado. Mas, queridos, o imposto sendo pesado era a lei normal daqueles dias. Haviam formas de trabalhar e de arrecadar e haveria de ser pago. O fato é que muitas vezes nós achamos que burlar algumas coisas, por entender que o nosso posicionamento é o mais acertado, a gente acha que isso é a atitude mais correta a se tomar. Aqui nós podemos entender, por exemplo, podemos tirar como prático, por exemplo, a ideia de pirataria. A gente fazer algum tipo de pirataria, não, mas é porque tal produto é caro demais. Então a gente aproveita e faz pirataria. Se nós tivermos que aplicar esse texto a esse contexto que eu estou lhe dizendo, o texto está dizendo exatamente a mesma coisa. Nós não podemos
fazer aquilo que nós achamos melhor por entender que o outro lá é injusto. Há uma grande discussão em relação a isso, shows evangélicos, produtos evangélicos muito caros, produtos não evangélicos também, por aí vai. Nós não vamos nos estender nisso não, porque não é nossa intenção. O fato é que existem coisas que nós consideramos erradas, mas algumas coisas são legais no sentido da lei, estão dentro da lei, e nós precisamos cumpri-las. Jesus cumpriu a lei aqui. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E quando ele falou isso, ele falou sobre a lei de Deus, mas a lei dos homens também estava inclusa em muitas questões aqui importantes. Então Jesus diz: de quem é a figura ou de quem é a efígie na moeda? E a inscrição? De César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Foi o que Jesus disse. Muito simples. Olha, aquilo que aqui está faz parte deste contexto, deste governo, deem a ele. Mas o que deve ser dado a Deus é a sua fidelidade, é a sua lealdade, é o seu caráter aprovado. Essas coisas devem ser dadas a Deus. O texto diz que, ouvindo isto, eles ficaram admirados e foram embora. Não deu certo mais uma vez. Assim, eles simplesmente admirados, decepcionados, porque não conseguiram o ardil, foram embora. Queridos, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. A sua vida pertence a Deus. Dê a sua vida completamente a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração procedem todas as fontes de vida. Dê a sua vida inteiramente a Deus. E assim você estará fazendo o melhor por você, para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia sobre nós ainda esta manhã. Obrigado por nos acordar para este dia, que esse dia seja um dia produtivo na tua santa e graciosa presença. Abençoa-nos e aos nossos familiares, aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.